Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e lembro que quando minha mãe me chamava a atenção, ela dizia: não quero ouvir mais nem um ai. Mas a gente quer ouvir o nosso convidado hoje, novamente por aqui, mais uma vez, de volta outra vez, né? Sempre participando conosco, Roger Eduardo dos Santos. Boa noite, Duda. Prazer enorme estar aqui novamente, ainda mais hoje para falar sobre um tema tão pesado, né? Mas que nos trazem muitos ensinamentos, né? E ai de quem não ouvir esse episódio de hoje. E hoje nós estamos reunidos em mais um episódio da série Última Semana para falar sobre os ais de Jesus. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast, ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Roger, como comentado, hoje mais um episódio da série Última Semana, em que a gente está conversando, né, sobre a última semana de Jesus. Inclusive, link no post aí para você conferir os outros episódios. Inclusive o Roger já esteve, né, aí no... acho que foi o último, né, que a gente teve. O Roger participou também, né. A gente falou quando Jesus expulsou, né, os cambistas do templo e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar sobre os ais de Jesus. E aí, Roger, acho que é importante a gente começar, né, contextualizando, né, definir o que a gente tá falando, o que são esses ais, né? Que dia que aconteceu isso? A gente tem específico dia ou não tem, mas o que aconteceu nesse dia, o que aconteceu nessa ocasião, nesse acontecimento, o que sucedeu e tudo mais? Puder nos explicar aí, Roger? Então, Duda, como tu mesmo falou ali, né, tem os episódios, a gente tá vendo aqui a última semana de Jesus, né, nessa altura ele já entrou em Jerusalém e já foi ali purificando o templo e tudo mais, e aí depois ele também foi confrontado pelos líderes religiosos, e aí agora nessa altura do campeonato aqui, em Mateus 23, que é o texto que eu peguei como base, né, Jesus ele começa falando pro povo, dando algumas instruções para o povo, e aí depois ele se volta para os fariseus e para os mestres da lei. Quem são os mestres da lei? Os mestres da lei e os fariseus, geralmente, eles são as mesmas pessoas, mas nem sempre também eles são. Sim, no caso, nem todo mestre da lei é fariseu, e nem todo fariseu é mestre da lei, mas um fariseu pode ser um mestre da lei e vice-versa, né? Exatamente. Os mestres da lei, eles surgiram por volta do século 6 a.C. O que acontece? Quando o povo foi exilado na Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele destruiu, com o exército dele, ele destruiu o templo de Salomão. E aí, quando eles voltaram do cativeiro, eles não tinham mais o templo. E aí o que aconteceu? Eles se sentiram meio perdidos, né? Eles não tinham mais onde ir lá, adorar e tudo mais. E aí surgiu um movimento de homens fiéis à palavra de Deus, né? Que não queriam se sentir perdidos espiritualmente. Inclusive um deles é Esdras, né? Se a gente ler o livro de Esdras, a gente vai encontrar no livro de Esdras esse relato. Então, o que são os mestres da lei? Eles ficaram com a responsabilidade de pegar a lei, né, a lei de Moisés, escrever ela e ensinar ao povo. E também, depois de um tempo, eles começaram a ter uma interpretação, né, no dia a dia. E de tanto eles escreverem, que hoje em dia a gente tem livros, a gente tem muita facilidade com qualquer coisa que seja escrita. Mas naquela época não, era por rolos. E aí o que acontece? O rolo, quando você abria, ele ia se desgastando. E aí eles precisavam escrever, e escrevendo um rolo, e escrevendo outro rolo.
E com o tempo de tanto escrever, eles começaram a decorar. E aí eles começaram a se autodenominar os mestres da lei, porque eles sabiam de cor, né, a palavra do Antigo Testamento. E com o passar dos anos também eles começaram a dar interpretações, né, porque na lei falava o que é trabalhar no sábado, que não podia, né, porque a lei não podia. Eles explicavam, se tu caminhar tanto distância, é trabalho. Se tu não caminhar tal distância, não é considerado trabalho. E aí o que acontece? Eles acabaram, né, colocando coisas na lei que Deus não tinha colocado. Os fariseus, eles já vieram da revolta depois da revolta dos Macabeus, ali por essa data aí, que vem mais ou menos no século I, segundo ou no século I ali, antes de Jesus também, que foi o que era a intenção. As autoridades da época, eles queriam helenizar o povo judeu com a cultura grega, politeísta e tudo mais que todo mundo conhece, lá os deuses do Olimpo, enfim. E daí surgiu esse movimento das pessoas que não eram os líderes religiosos, mas que eles falaram assim, não, nós vamos nos manter fiéis à palavra de Deus, à palavra de Moisés. E aí surgiu os fariseus, que significa separado. Só que o que acontece? Tanto os escribas quanto os fariseus, os mestres da lei, eles começaram com uma intenção boa. Mas por causa da dureza do coração deles, por eles colocarem coisas na lei que Deus não tinha colocado, principalmente na questão da interpretação do que é o que não era, eles acabaram endurecendo o coração deles e acabaram não reconhecendo Jesus. E aí eles achavam que eles eram as pessoas escolhidas por Deus, que eles eram melhor que o povo em geral, acabaram se desviando totalmente, né? Por mais que eles tinham no início uma boa vontade no coração deles, com o passar do tempo eles acabaram se perdendo. E por isso, né, Jesus ele vai entrar, né, nessa questão aqui desses ais, né, que Jesus disse para eles, que é uma passagem muito dura e que se a gente analisar ela, a gente vai conseguir tirar bastante aplicações, né, para os nosso dia a dia hoje, né? Se a gente se analisar, nós vamos conseguir tirar muitos entendimentos. Esses ais aí, se a gente olhar na Bíblia, o Roger citou Mateus 23, né, praticamente o capítulo inteiro, né? A gente pode ler isso aí. A gente também vai encontrar alguma coisa, mas assim, bem resumido em Marcos, capítulo 12, versículos 38 e 40, e também algumas partes, alguns trechos em Lucas, capítulo 11, versículo 37 e 54. Talvez, né, Roger, é porque assim, depois a gente vai analisar os ais, daqui a pouco a gente vai acabar lendo, né, todos eles. Mas, talvez a gente poderia pelo menos ver a introdução, né, tudo isso que tu explicou tá ali em Mateus, né? Que Jesus ia conversar lá com os mestres da lei, os fariseus, e o povo também, né? Porque o que acontece? Que nem o Roger disse, né? Jesus ele purifica o templo e tal, e aí ele vai ensinar. E quando ele vai ensinar, ele tá ensinando ali a multidão ali, os seus discípulos, mas junto deles tem os fariseus, que o Roger explicou, tem os mestres da lei, os escribas e tudo mais, né? Então, o clima que a gente tem ali é um clima pesado, um clima de tensão, até por causa de tudo que estava acontecendo, né? A gente tem que lembrar que no início da semana, ali no domingo, Jesus fez aquela entrada triunfal, que o pessoal já não gostou, né? Jesus, ele fez a expulsão ali, né, do pessoal no templo e tudo mais, o pessoal também não gostou, e agora Jesus, ele tá ensinando ali, e então o pessoal tava meio apreensivo aí, né? O pessoal não tava muito, né, gostando. Acho que, Roger, lê pra gente ali o capítulo 23 de Mateus, versículo 1 até o 12, né? Porque depois o 13 em diante ele vai começar a falar os ais, né? Mas só para o pessoal se localizar ali, aonde que Jesus fala esses ais aí. Então tá, Duda. Então eu vou ler. Mateus 23, do 1 ao 12. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as suas franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos.
a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha ali, Roger, os humilhados serão exaltados. Tá ali, ó, pra quem usa esse versículo aí. Mas é interessante, então a gente vê ali um clima ali que Jesus já vem pesando, e aí vão vir os ais, né? E os ais, eu não sei se tu chegou a pesquisar a palavra ai, o que significa, Roger, mas eu dei uma pesquisada e a palavra ai, ela vem de um grego mineirês, porque ela é do grego uai. Não, é o uai, né? E essa palavra, ela era usada, digamos assim, bem como eu dei na introdução ali, né? Tipo, uma ameaça, né? Mas ela não é só uma questão de ameaça ou condenação. Ela também traz 3 ideias juntos dela, que é a ideia de advertência, de denúncia e de lamento, né? Então, a gente vai ver essa palavra sendo usada muitas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías usou em Isaías 5, Amós em Amós 5, Abacuque, Abacuque 2. Então, digamos assim, é algo comum dos profetas utilizarem, né? Tipo assim, ai de vocês, porque vocês fizeram isso e agora essa é a condenação de vocês, sabe? Ai de vocês, ai do, né, de tal coisa, ou de fulano, de tal, daí num sentido de lamento, ai, daí uma denúncia, né? Então é muito usada isso. Jesus, ele utiliza então essa linguagem, essa palavra, né, para denunciar ali os fariseus, o que eles estavam fazendo. E eu tenho certeza que os fariseus, né, o povo ali, mas principalmente os mais estudados, eles estavam captando a mensagem do que Jesus está falando, que ele estava falando sério, e era algo, vamos dizer assim, pesado, né, que a gente falou antes, né, Roger? Sim, é algo bem pesado, né, porque, como eu disse, Jesus, ele começa já desde o começo ali, falando que eles eram hipócritas. O que acontece? Se a gente reparar, Jesus, ele faz bem aquela prática do tipo assim, falam na cara mesmo. Porque o que acontece? Mesmo Jesus estando falando, se a gente analisar bem o texto, né, no versículo 1, Jesus começa falando que os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Ou seja, eles estavam querendo, tinha um lugar lá de Moisés que eles quiseram se assentar para que o povo conduzisse e seguisse, né, os ensinamentos de Moisés. Só que daí Jesus já começa apontando a hipocrisia deles, falando, olha, vocês têm que seguir o que eles falam? Sim, sigam o que eles falam, mas não façam aquilo que eles fazem, porque eles não vivem aquilo que eles pregam. E uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar, que a gente vai entender depois do versículo 13, é que os fariseus estavam ali, porque Jesus, ele vira, daí primeiro ele tá falando com o povo, e depois ele se direciona pros fariseus para falar um ai. É tipo assim, uma conversa bem tensa, porque eu acredito que ninguém gosta de ser criticado, né? Por mais que muitas vezes a gente sabe que estamos errados, mas quando uma pessoa vem e aponta o teu erro, tu fica, pegou na minha ferida. Mas Jesus estava em público, e todo mundo que já foi xingado em público no trabalho ou na frente de alguém, sabe o quanto isso é constrangedor. E Jesus estava falando de coisas espirituais ali. Jesus estava, né? Depois ali nos ai a gente vai entender que Jesus estava falando do coração, né, das pessoas, que os fariseus e os mestres da lei, eles eram religiosos, né, Duda? E a gente na nossa congregação, na nossa igreja, a gente, por natureza, a gente já tem meio que a gente não gosta muito dessa palavra religião, né? A gente não se diz que nós somos pessoas religiosas. E Jesus, então para nós é mais fácil a gente estar com esse termo de não ser religioso. Mas tem muita gente hoje no meio evangélico que é religioso. E Jesus está batendo de frente realmente nisso, né? Jesus está indo pro confronto direto, né? Contra a religiosidade, e mostrando que uma vida com Deus tem que ser com o coração voltado através da fé, e não através de práticas, né? De falar uma coisa e não viver aquilo. Sim. E sabe, Roger, também, só mais um comentário sobre essa questão de contexto, né? Que nem tu falou, Jesus ali, ele tá combatendo a hipocrisia, a religiosidade deles, né? Que a gente depois vai entrar ali sobre o que ele realmente fala. Mas é importante a gente lembrar que Jesus, ele não tá condenando a lei. Porque o que acontece, que nem tu falou, os fariseus ali, os mestres da lei, eles ficavam ali em cima da lei e tal, mas
Jesus não tá dizendo assim que a lei é ruim, porque ele mesmo fala que ele veio para cumprir a lei, né? Não para dizer que a lei é ruim, ele nunca falou isso. Só que Jesus ele tá condenando a hipocrisia, ou seja, tu usar a lei para se exaltar, usar a lei para oprimir a outros, tu usar a lei, vamos dizer assim, com outra finalidade que não é da lei. A lei era perfeita, né? Só que o objetivo principal da lei era exaltar Deus, adorar Deus, glorificar Deus, depender de Deus, confiar em Deus. Só que não era isso que os fariseus estavam fazendo, né? E a gente vai ver nos ais ali que Jesus ele vai condenar muitas coisas que eles faziam justamente por querer seguir a lei, mas seguir a lei de uma forma hipócrita, né? Não de um jeito... do jeito que deveria ser, como a gente vê lá no Sermão do Monte, né? Jesus ele reinterpretando a lei do jeito certo como deveria ser desde o início, né? Duda, o versículo 4 ali que Jesus diz assim: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É justamente isso que tu falou. Jesus, a lei é perfeita. Só que o que acontece? Os mestres da lei e os fariseus, eles colocavam fardos ainda mais. A lei ela é perfeita, mas de certa maneira ela era impossível de ser cumprida, porque toda a lei, todo o Antigo Testamento ele apontava para Cristo, né? E sempre foi salvo através da fé, sempre através da graça. Mas além de viver daquela forma, porque os profetas diziam, né? Circuncidem o seu coração, vivam com o coração quebrantado para Deus e tudo mais. Eles botavam fardos, né? Que nos ombros dos homens. E aí aquilo que se tornava, aquilo que já era de certa forma difícil, mas porque a lei era perfeita, se tornava mais difícil ainda porque eles botavam coisas que não estavam na lei, e aí isso acabava sufocando muito mais ainda as pessoas, e por isso que muitas pessoas não conseguiam, não viviam de acordo e tudo mais, né? Isso acabava apenas prejudicando, e isso tornava impossível, além de ser impossível de viver a fé voltada para Deus, né? Eles dificultavam demais a vida das pessoas. Então, Roger, acho que ficou claro aí, né, sobre, né, o que a gente tá falando, né, cara, a gente nem leu ainda os ais, né, mas acho que contextualizamos aí, né, demos o pano de fundo aí, ou plano de fundo, agora eu não lembro se é plano de fundo ou pano de fundo, indiferente, nosso nobre amigo e ouvinte entendeu do que eu tô falando, mas é importante citar agora, Roger, porque Mateus 23, ele fala ali dos ais. E existe um debate sobre quantos ais que Jesus ele disse, né? Se ele disse 7 ais ou 8 ais. Eu também, normalmente, quando ouço falar os 7 ais de Jesus, porque é um número, vamos dizer assim, né? Que, né? Na numerologia bíblica aí é o número perfeito, né? O número completo e tal, né? Tem esse simbolismo aí, né? Mas a gente tem 8 ais aí, se a gente for contar, né? E aí, por que normalmente o pessoal fala 7? Por causa da numerologia? Não, é porque tem um versículo que aí entra todo aquele debate, né, de texto, o texto recebido, né, o textos receptos, né, e tudo mais, a crítica textual, os manuscritos do Mar Morto e tudo mais, que no caso tem um versículo que não se encontra na maioria dos versículos, né? A NVI antiga, por exemplo, ela vai ter ali o versículo 14, que é aquele que a gente vai falar depois, mas vocês vão lembrar, que é o que fala das viúvas, tá? Acho até que daqui a pouco essa nova versão da NVI nem deva ter esse texto, porque agora eles, né, cortaram fora os textos que não estão na maioria, né? Então tem versões da Bíblia que esse texto ele vai estar entre parênteses, entre chaves, e vai ter o comentário, olha, esse versículo, né, não aparece na maioria dos manuscritos. Então alguns não contam com ele. Só que aí entra o debate, né, Roger? Porque essa ideia das viúvas, ela se encontra, né, no outro evangelho. Eu citei ali o trechinho de Marcos, né, e ele se encontra lá. Então, digamos, é meio estranho a gente dizer, será que Jesus não falou mesmo? Talvez Mateus não registrou isso, mas ele falou, né, porque senão Marcos, né, não ia registrar. Aí entra o debate, né, as polêmicas. Não, mas Marcos pode ter pego o texto lá de Mateus, e aí usou isso como base. Indiferente. O que eu quero dizer, né, que aqui nós vamos considerar o texto de Mateus que tem todos os 8
Então, quer dizer que é 7, quer dizer que é 8, pra nós não importa a quantidade, mas a gente vai ler o texto na íntegra e nós vamos citar todos esses ais que vão aparecer aí, seja eles quantos forem, tá? Então, Roger, podemos aí começar pelo primeiro ai, né? Se quiser ler o versículo aí, citar, começamos lá do versículo 13, né, de Mateus 23. E o que diz aí, Roger? Então, Duda, Mateus 23, versículo 13, que é quando vai começar a falar os ais. Diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de, e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha só, hein, Roger, e aí? Os mestres da lei estavam fechando o reino dos céus? Como assim, né? Tipo, eles tinham a chave da entrada do céu lá pra fechar? Né? Que Jesus tá denunciando aí, né? Então, Duda, isso que tu falou, eles tinham a chave, é uma coisa muito interessante, porque se a gente analisar, eles tinham a chave. Mas qual que era a chave? Hoje a gente é salvo, né? Hoje nós cremos que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, né? E antes de Jesus ter vindo, todo mundo também era salvo pela fé. Só que no Messias, no Salvador que iria vir. E o povo de Deus, né? Os judeus, eles receberam a lei de Deus como tinha que ser e tudo mais, para ser uma bênção e levar isso até os outros povos da terra. Só que eles acabaram se desviando, fazendo coisas erradas, não obedecendo a Deus e tudo mais. Os mestres da lei, da mesma maneira, como eu expliquei antes, tinham o desejo de fazer uma coisa boa, né, de se manter fiel a Deus, porém, eles se perderam. E aí eles se tornaram pessoas religiosas, né? E aí o que acontece? A religião, que vem lá do grego religare, uma coisa assim, é religar a pessoa com Deus, né? Que é uma série de normas que a pessoa faz para querer agradar a Deus e com isso a comprar o favor de Deus, ter o favor de Deus, precisa chegar próximo dele. E o que acontece? Todo ser humano, né, Duda, ele tem no coração dele um desejo assim de ser religioso, até os ateus, por mais que eles tentem lutar contra isso, porque Deus criou a gente à imagem dele e ele fez a gente como sendo pessoas espirituais e que vão, de alguma maneira, buscar ele. Então, todo ser humano tem esse desejo. Em algum momento na vida vai se debater com essa situação. E os fariseus, por eles terem acesso à palavra de Deus, estudarem a palavra de Deus, tanto eles como os mestres da lei, eles poderiam ensinar o correto, que era o quê? Que era ter uma vida devotada a Deus, com o coração quebrantado, com o coração puro e sincero. Só que o que acontecia? Pelo mau testemunho deles, pela maneira como eles viviam a vida, gananciosos, fazendo coisas e falando coisas e não vivendo, sendo hipócritas, né? O que faziam? Eles até ensinavam as pessoas, mas só que ensinavam da maneira errada. E aí o que acontece? Eles mesmos não entravam. E aí o versículo diz que aqueles que gostariam de entrar também não podem fazer porque eles não permitem. Por quê? Porque eles estavam ensinando uma maneira errada de ir pro céu. Né, uma maneira errada, porque eles estavam vivendo da maneira errada, eles não estavam vivendo através da fé, eles estavam querendo viver através do esforço próprio, né, da justificação própria, de seguir a lei, da meritocracia, como se fosse dizer. Sim, claro, e sabe, né, Roger, que essa questão da religião, né, que nem tu disse, nem eles estavam entrando, estavam impedindo, porque eles estavam vivendo uma religiosidade, não indo para direção de Deus, e aí estavam levando os outros juntos, né? E aí por isso que diz que eles fecham, né, a porta do reino. Mas aí, quando a gente olha para nós hoje, né, pensando assim, a gente também pode cair nessa, né? A gente pode tornar o evangelho um peso, a gente pode fazer o evangelho ser legalista, ou seja, né, para te chegar até Deus, a graça não basta, né? Tu precisa de fazer tais coisas e tudo mais. Então, quando a gente começa a criar regras que substituem a graça, a gente tá sendo que nem esses fariseus. A gente tá... Se nós vivermos aquilo que nós estamos pregando, nem nós estamos entrando no reino dos céus, e nós estamos ainda levando outros no mesmo caminho, impedindo que eles possam entrar. Então temos que ter esse cuidado também, porque a gente sabe que a salvação é pela graça, não tem o que a gente faça. É impossível fazer qualquer coisa para nós alcançarmos a salvação. É totalmente por Cristo, né? É totalmente de graça e pela graça. Claro que, uma vez salvos, o Espírito Santo vai cuidar do nosso coração, vai nos conduzir, né? Exatamente. E aí entra, né, a questão de quem é o Espírito Santo e também o que ele faz. Inclusive, né, recentemente nós lançamos aí o episódio sobre o nosso Consolador. Aí, ó, link no post, para você conferir e escutar lá.
Mas ele vai nos conduzir a uma vida de santidade. Aí não é que são regras, né? É diferente, né, Roger? Eu tenho uma regra, por exemplo, assim, você não pode matar, né? Você não pode assassinar. Aí, beleza, então eu não vou assassinar para ser salvo. Isso é uma regra. Agora, eu já sou salvo. E o Espírito Santo trabalha no meu coração e ele me faz amar o meu próximo, inclusive o meu inimigo. E aí eu não assassino porque o amor de Deus dentro de mim faz com que eu entenda que isso desagrada a Deus e aí eu não vou assassinar. É diferente, entendeu? Eu não deixo de assassinar. Peguei um exemplo, né? Vamos pegar roubar, né? Eu não deixo de roubar para alcançar a salvação. Mas porque eu sou salvo... Você não vai roubar. Eu evito roubar, né? Porque eu sei que se eu roubar vai desagradar a Deus, né? É diferente, né? É exatamente isso, Duda. Tu explicou muito bem. Eu penso assim, tudo aquilo que se trata de salvação, quando a gente coloca alguma coisa que nós temos que fazer para ser salvo, ele não vem da graça. Legalismo, religiosidade. A única coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Só que como tu disse, uma vez salvo, a própria graça que nos salvou, ela nos permite viver em santidade. A própria graça vai fazer com que a gente vença alguns pecados. Que a gente não, o Espírito Santo vença por nós alguns pecados e que a gente ande em santidade. É isso aí. Vamos ao próximo então, Roger. O segundo, né, versículo 14, é aquele que eu comentei, né, que alguns manuscritos, nem todos os manuscritos têm, então existe uma nota de rodapé em algumas bíblias dizendo que, né, e aí algumas pessoas não consideram. Mas ele diz assim, nós vamos lê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. E aí, Roger? Então, né, Duda, esse versículo aí, como tu disse, né, algumas pessoas consideram, outras não. Ele é um versículo, eu achei ele bem difícil, né, de entender e um pouco difícil de estudá-lo também, porque na Bíblia não tem, pelo menos eu não encontrei, pode ser que tu me ajude, mas eu não encontrei algum relato que ele justificasse, né, esse versículo no que Jesus quis dizer deles devoram a casa das viúvas. E aí tive que ir além, né, de outras coisas fora. Comentários, Isso aí, dos estudiosos e tudo mais, né, teólogos, enfim. Que quando Jesus diz, vocês devoram a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, Jesus está querendo dizer que o que esses estudiosos que estudaram, né, eles dizem que os fariseus, eles iam lá na casa da viúva, né, e diziam assim, não, a gente vai orar por você. Mas só que eles cobravam por tempo. E aí o que acontecia? Cada oração, eles alongavam nas orações, e aí o preço ia aumentando, né? É como se tu fosse, sei lá... Quanto maior a oração, mais bênção, né? Quanto maior a oração, mais Deus vai ouvir, né? Isso aí. E daí muitas vezes a viúva ali tinha uma herança, ou tinha talvez um trabalho, alguma coisa, que vivia com a vida assim, regrada, e esses homens se vestiam com uma falsa piedade, uma falsa misericórdia, assim, né? Nossa, como são pessoas que se importam com as pessoas que estão lá passando por dificuldade, uma viúva, né? Que nessa época era bem... ser viúva nessa época era uma coisa muito ruim, né? Mas no fundo eles estavam lá fazendo orações para no fundo tirar o dinheiro dessas pessoas e dificultar cada vez mais a vida dessas pessoas. E por incrível que pareça, isso hoje em dia ainda acontece. Pode ser que eu e o Duda não conhecemos ninguém, mas pode ser que você que está aí ouvindo conheça alguém que sofra desse mesmo mal, de pessoas que usam das orações, né, ou de alguma coisa de milagres, alguma coisa assim, para acabar tirando o dinheiro das pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Não, e Roger, que nem tu falou, né, as viúvas, elas eram, digamos assim, normalmente eram pobres, porque assim, não tinham bens, não tinha como trabalhar, então não tinha sustento, né? Tanto é que a gente tem lá o livro de Ruth que fala sobre isso, né? Sobre o caso que se Ruth tivesse abandonado Noemi provavelmente ia morrer de fome, né? Mas graças a Ruth, Boaz resgatou ela, em nome de Noemi, no caso, né? E aí elas foram cuidadas por Boaz, né? Mas, que nem tu falou, né? Hoje em dia, a gente vê casos assim também de pessoas que exploram os mais pobres, né? Pessoas que não têm condição. Isso, o que os fariseus estavam fazendo lá era exatamente isso, né? Em vez de eles serem misericordiosos ou cuidadosos, que nem tem o texto, né, de Tiago, né? Tiago capítulo 1, versículo 27,
que diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eles estavam fazendo exatamente o contrário. Então, exatamente o contrário, porque eles estavam se aproveitando, né, dessas pessoas de, vamos dizer assim, com menor renda, né, pessoas com menos condições financeiras. Então, o pouco que eles tinham, eles estavam pegando. Então era, assim, pessoas sem escrúpulos, né? Como a gente vê hoje muitos pastores aí da teologia da prosperidade fazendo exatamente isso, né? Pegando daqueles que muito têm e daqueles que nada têm também estão pegando, né? Sem escrúpulos, né? Sem pensar, né? Naquele que pouco tem, né? Que nada tem, né? Mas aí, Roger, passando adiante, né? Nós temos o próximo aí, o terceiro, versículo 15 aí, o que diz? Versículo 15 de Mateus 23, Duda, diz o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Barbaridade. Parece que os fariseus, pelo visto, segundo Jesus aí, os mestres da lei também, eles eram evangelistas, né, missionários, né, olha só, né, mas tu vê, né, tipo, Jesus ele critica porque, vocês vão até em outros lugares e tal, né, pra levar a palavra de Deus pras pessoas, só que vocês, é que nem o primeiro ai, né, vocês estão ensinando tudo errado, vocês estão ensinando a hipocrisia de vocês, ensinando, vamos dizer assim, as práticas religiosas de vocês estão ensinando as pessoas a se afastar de Deus ao invés de se aproximar de Deus. Então, né, por isso que ele fala, vocês tornam essa pessoa que está aprendendo com vocês, que está seguindo vocês, né, 2 vezes mais filho do inferno. Ou seja, o fariseu ali era filho do inferno, aquele lá vai ser 2 vezes mais porque, né, é o neto. É o filho do inferno e o neto, né, do inferno, né. Isso me lembra, né, Roger, tem lá as igrejas do Apocalipse, e tem 2, né, Esmirna e Filadélfia, que Jesus fala, né, que eles são sinagoga de Satanás. Então, claro, lá o contexto é outro e tal, mas me lembrei, né, dessa ideia, né, porque parece que os fariseus aí também, né, Jesus tá falando que eles são uma sinagoga de Satanás quase ali, porque eles estão criando aí uns diabinhos aí. Duda, e isso é uma coisa muito séria, né? O que isso mostra pra nós, né? Que o discipulado, a evangelização, qualquer um pode fazer. Só que se tu não tem no teu coração o sentimento correto, um coração realmente quebrantado de transformação de vida e de fé em Jesus Cristo, tu não tá agradando a Deus, né? Então isso mostra a importância de, até quando a gente for fazer um discipulado, a gente seguir a Jesus, nós termos a consciência que a gente tá seguindo o caminho certo e não religião. Porque era isso que os fariseus estavam fazendo. Eles iam e percorriam lugares, né, como tu disse, eles eram grandes evangelistas, né, pelo que Jesus falou aí, mas para ensinar as coisas erradas. Então, no fim, para Deus não adiantava de nada, né, fazia a pessoa ficar 2 vezes pior. Não, e tem também, né, que lembrar, que nem diz 1 Coríntios 11:1, né, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né, porque os fariseus ali, eles estavam, vamos dizer assim, ensinando as pessoas a imitarem a eles, né? Mas não é isso que a gente tem que fazer, né? Que a gente falou do discipulado. A gente tem que ensinar as pessoas a imitarem a Cristo. Isso aí. Né? Que é o que Paulo também falou ali, né? Mas, Roger, vamos ao próximo, né? Que tem vários aí pra gente ler, né? E vários ais ainda. Então vamos ao 4, né? Que a partir do versículo 16 diz assim: Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. E aí, Roger, isso aí complicou, né? Esse aí também a gente tem que procurar entender, né? Então, Duda, o que acontece nesses 7 versículos que a gente leu? O cerne da questão é o quê? É a ganância que eles têm no coração, porque eles não estavam interessados com o que realmente importava. Eles estavam interessados com a oferta das pessoas, né? Que, tipo assim, se a pessoa fosse lá e desse uma... Porque naquela época, o povo judeu, eles tinham que levar uma oferta, né?
lá no templo e tudo mais, né? E daí geralmente era dinheiro, essas coisas todas. E aí o que acontece? Se tu jurasse pelo templo, eles diziam que não valia. Por quê? Porque eles queriam mesmo que as pessoas levassem dinheiro pra jurar. Entendeu? Então eles estavam enganando as pessoas. Não, se vocês jurarem pelo dinheiro que vocês estão botando aqui, era tipo como se tu botasse a pessoa contra a parede. Porque se ela não cumprisse aquele juramento, ela tava perdendo aquele dinheiro. Porque eles estavam interessados no quê? Nas posses, em ter dinheiro pra eles, por pura ganância. E aí Jesus está falando, o que é mais importante? É o Deus que, né, no caso do santuário ali, que santifica as coisas, ou o que está em cima ali na oferta, né? Não fazia sentido. Então eles estavam o quê? Religiosos de novo, a religião entrando, enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas se afastassem cada vez mais de Deus. Por quê? Porque as pessoas até iam com o coração disposto, elas, de certa forma, elas acreditavam naquilo que eles estavam falando e estavam acabando o quê? Acabando sendo enganadas, né? Eles achavam que fazendo aquilo eles iam ter o favor de Deus, e no fim não iam ter, né? Sim, por isso que ele fala guia cegos, né? Porque eles não, digamos assim, estão guiando, mas sem ver para onde é que eles estão guiando, né? É bem complicado. E isso me lembra, Roger, também, que lá no Sermão do Monte, Jesus também fala sobre o juramento, né? E ele fala que não tinha nem por que ficar jurando, né? Que a palavra dele seja o seu sim, sim, o seu não, não. E eles faziam esses juramentos ali meio que pra... tipo assim, né? Tipo, tu vai no cartório e tu precisa, né? Tipo, assinar um contrato ali e tal. E aí eles faziam esses juramentos, né? Porque... a pessoa sabe que o nosso acordo tá ok, ou eu vou fazer uma promessa perante Deus, alguma coisa assim, né? E aí eles fazem essas coisas. Só que daí, né, que a gente falou, né, Roger? Essas coisas hoje também podem vir acontecer no nosso meio, né? Quando a gente acaba, assim, botando outras coisas na frente daquilo que realmente importa, né? Quando a gente faz as coisas sem entender o que a gente tá fazendo, porque alguém disse. E essa pessoa que disse também acaba, vamos dizer assim, dizendo que tem, sei lá, né? E participar da celebração, do culto não é importante, porque Jesus se salvou e aí tá tudo certo, né? Isso não é importante, né? Não vamos falar de julgamento hoje, mas tem outras coisas que, né, a pessoa pode... E aí tu fica valorizando, não. Jesus se salvou e só isso é suficiente e tá tudo bem, você não precisa ter agora uma vida em comunidade, você não precisa, né, sabe? Claro que também tem o outro ponto, né? De a gente fazer também o contrário, né? Em dizer que não, se você não vier, né, pro culto, né, pra celebração, você não vai ser salvo. Se você ouvir tal música, você não vai ser salvo. Então... Não usar tal roupa, tal corte de cabelo. Por quê? Porque, digamos assim, a gente começa a pegar coisas secundárias e colocar ali um poder maior naquilo, né? Que nem eles estavam fazendo ali, o ouro que importa, não é? Tá, mas o que tá por trás disso tudo? O que é o mais importante? O que é mais importante é Jesus, a salvação, adorar a Deus, cultuar, a comunhão com os irmãos, tudo isso, né? Então a gente tem que pensar, né, nessas coisas, né? Porque senão a gente vai acabar ser como eles, nós podemos ser os guias cegos, ou nós podemos ser aqueles que estão sendo guiados por cegos, né? Mas não para por aí, né, Roger? O que diz lá o quinto ai aí, o versículo 23 e 24? Versículo 23 e 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guia de cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Caramba, velho. Não, e tu vê, né, Roger, ali, essa questão, né, os mestres da lei, eles eram tão, né, e os fariseus também, né, nessa questão do dízimo, eles eram tão, né, minuciosos, que Jesus, ele dá o exemplo da hortelã, do endro, do cominho, que são coisas pequenininhas, né? Então eles iam lá, vão pegar a 10ª parte disso aqui, coisinhas pequenininhas, só que eles não se preocupavam com as mais importantes. Jesus, ele fala ali sobre a questão da justiça, misericórdia, fidelidade, mas se a gente pensar na própria justiça e misericórdia, lá no outro lado das viúvas, lembra? Eles já não praticavam misericórdia com as viúvas. Então, tu vê que já... E detalhe também importante, né, Roger? Jesus, ele não tá condenando o dízimo aqui, né? Porque isso é importante a gente falar. Porque a gente pode pensar, então Jesus, ele condena o dízimo. Não, Jesus não tá condenando. Tanto é que ele diz,
vocês devem praticar estas coisas, ou seja, que legal que vocês fazem o dízimo da hortelã, do cominho e do endro, né? Olha, vocês são exemplares. Continuem assim, né? Não precisava chegar nesse nível, mas continuem assim, olha, parabéns. Mas só que assim, continuem a praticar essas coisas sem omitir as outras. Isso não substitui o fato de que vocês têm que ter misericórdia, justiça, né, fidelidade, né? E aí por isso que ele diz, né, vocês coam o mosquito e engolem o camelo, né? Então eles estão coando coisinhas pequenininhas, mas, né, eles deixam passar coisas grandiosas que são muito maiores, né? Então, olha só o nível, né, desses fariseus, né? Eles queriam... realmente o que Jesus ele vem falando lá na introdução que a gente falou, né, Roger? Eles eram hipócritas, eles queriam aparecer para os outros, né? Eles queriam só se mostrar, né? Ter uma vestimenta, que até nós vamos falar um pouquinho mais depois, né? Uma vestimenta de santidade, né? Até tu falou, né? Que fariseu significa separados, né? E santo também é separado, né? Então, quase uma santidade. Nossa, nós somos fariseus, né? Nos chamem de rabis, né? Tem que me chamar de rabi, né? Me lembra dos advogados, que é ser chamado de doutor e nem doutorado tem, né? É exatamente isso, né, Duda? E como tu disse, né? Na prática, hoje em dia, como é que isso traz pra nós? Por exemplo, assim, isso mostra que a pessoa ela pode dar o dízimo, pode ir na igreja, pode ser um pregador, pode servir nos ministérios e mesmo assim ir pro inferno. Por quê? Porque se ela não tiver com o coração voltado pra Deus, isso não significa nada. Se ela não tiver com o coração voltado pra Deus, ela tá vivendo só com uma capa, né? E o que acontece? As pessoas aí... esse é um exemplo muito bom de uma pessoa que ela tem uma vida aparente muito, muito boa, né? Ela tem uma... Tu vê e tu diz, nossa, como aquela pessoa lá, ela é uma pessoa centrada. Olha só que pessoa temente a Deus. Não falta uma celebração, não falta um culto, não falta uma ceia. Serve tudo mais. Mas aí, em casa, não perdoa a mulher, não tolera os erros das pessoas quando não tá em público, mas quando é com a família dele ou quando é com ele, daí ele diz, não, mas não é bem assim, todo mundo tem as suas dificuldades e tudo mais, né? Não é fiel à palavra de Deus quando tem uma oportunidade de fazer uma coisa errada ou uma coisa certa, sempre vai fazer a coisa errada. Ninguém que tá... Não tô me referindo a não pecado 100%, porque nós cometemos falhas, nós pecamos, mas a nossa vida não deve ser regrada somente por derrotas. O Espírito Santo, Jesus Cristo morreu por nós para que a gente fosse livre e liberto da escravidão do pecado, né? E essas pessoas, eles tinham uma aparência, né? Nossa, como são pessoas boas, como são pessoas fiéis. Mas no fundo, a vida dele mostrava que eles não eram nada disso. E como tu disse, Jesus disse, que legal, vocês estão fazendo isso, estão dando o dízimo e tudo, isso aí, show de bola. Mas não deixem de perdoar, não deixem de amar, não deixem de ir lá e ajudar as outras pessoas, não deixem de procurar a justiça verdadeira de Deus. Então tudo isso eles estavam esquecendo, né? Eles coavam um mosquito e comiam um camelo, como tu disse, que era uma coisa muito maior, muito grande, muito mais, talvez até mais importante, mas eles se pegavam no mínimo, né? E deixa eu só complementar um compartilhar aí, Roger, nesse ponto aí, porque, que nem tu citou, né, pode servir para várias coisas, não só para essa questão de dízimo, mas uma vez, olha só como é que é perigoso o pensamento, né, que às vezes as pessoas podem ter, né. Eu tava num grupo célula, né, e a edificação, eu não me recordo que texto era. Eu acho até que era aquele de Filipenses 2, que fala sobre a humildade de Cristo, e logo antes ele diz, né, que nós temos que se interessar pelos outros, né. Não, a gente tem que tornar os outros maiores que nós, e nós temos que ter interesse pelos problemas e pelas questões dos outros, né, tipo, basicamente diz lá que a gente tem que cuidar da vida um dos outros, né. Uhum. Cuidar da vida dos outros, não na questão de fofoca, mas realmente, né, se importar. E aí, eu compartilhei, né, eu compartilhei que, digamos assim, a minha personalidade, né, e a gente sabe que todos nós somos diferentes, Deus nos dá dons diferentes e tudo mais, né, e eu falei que eu sou mais razão, mais racional, mais técnico, mais metódico e tudo mais, e eu não tenho muito essa percepção, assim, né, de pensar no outro e tudo mais. E aí eu comentei que, digamos assim, que pra mim eu vi isso como uma falha, que era algo que eu precisava melhorar. E aí a pessoa disse, mas
as pessoas são diferentes. Tem pessoas que têm facilidade numa coisa, outras têm facilidade em outras, né? E Deus trabalha dessa forma. Eu disse, não, tudo bem, mas isso não quer dizer que eu não tenha que me importar com os outros. Tudo bem, isso pra mim vai ser mais difícil, mas não quer dizer que tá certo. Que tu não deve tentar. Não, isso não quer dizer que eu não tenha que orar pra Deus e pedir pra Ele, Deus, me ajuda a eu melhorar nessa área da minha vida. A gente não vai ser perfeito em 100% das áreas aqui. Quando a gente estiver na eternidade, com certeza. Acredito que sim. Sim, não é só porque tu não é dono de evangelismo que tu não vai evangelizar. Exatamente. Só porque não... Então, só porque agora, vamos dizer assim, eu tenho essa dificuldade, não quer dizer que não é pra mim, porque amar o próximo é pra todos. E é desse amor que Jesus tá falando, o amor de que se interessa pela questão dos outros, vai atrás, que busca, né? E pra mim, realmente, é uma dificuldade. Assim como pra pessoas que têm essa facilidade, é uma dificuldade ter, sei lá, um compromisso. Que também, tu não ter compromisso com as outras pessoas é uma falta de amor. Ah, mas veja bem, essa pessoa, olha só, ela se importa com os outros, mas aí ela não consegue honrar os compromissos, então é o jeito dela. Não, não é o jeito dela. Tipo, tudo bem, ok, é o jeito dela. Mas não quer dizer que ela tá certa. Isso. Né? Ela tem que melhorar isso, porque ela deixa as pessoas esperando, ela fura, né, com as pessoas, falta compromisso com as pessoas, não quer dizer que ela tá certa. Pensa se Jesus fosse assim. Ah, veja bem, Jesus, ele é um hippie aí, e ele é mais na dele e tal. O dia que ele tinha que ser crucificado, ele esqueceu que tinha que ir, né? Não foi lá pra cruz. Que coisa, não vai ter outra oportunidade. Não, né? Jesus, ele era perfeito. E nós temos que ser semelhantes a Cristo em todas as coisas. Jesus, ele era perfeito. Ele tinha todas as personalidades. Ele era o cara total, né? Então, mas queria só adicionar isso, né, Roger? Porque às vezes a gente acha que... mas veja bem, o fariseu ali, ele era metódico ali no dízimo, mas ele não era uma pessoa muito das pessoas, né? Então por isso que ele não era muito misericordioso. E daí, não quer dizer a responsabilidade dele ser misericordioso também, inclusive pra não ir lá cobrar, né, as orações da viúva. Mas vamos ler o próximo, Roger, senão a gente, né, fica muito aí. Vamos lá. Versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Então, né, Duda, esses versículos aí, se a gente parar para analisar, ele é com certeza um dos cerne do problema, né? O ponto principal, um dos pontos principais dessa passagem, o que ela tá falando aí? Tipo assim, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro tá cheio de ganância e cobiça. O que é o copo e o prato? É o coração, né? O coração deles estava cheio de ganância e de cobiça. E o que acontece? Quem aí já tomou, quem tem copo aí, um copo de vidro transparente e tudo mais, ou que toma alguma coisa que é meio viscosa assim, e que fica com os resíduos, geralmente um iogurte, alguma coisa assim, com talvez um suco de laranja, suco de alguma fruta natural, que fica ali os restinhos da fruta quando tu bate, né, no liquidificador, enfim. Se tu lavar a parte de fora, ele vai estar limpo, mas só que ele vai aparecer toda a sujeira de dentro se tu não lavar, né? Então é exatamente isso que Jesus está falando ali, né? Que eles têm que se preocupar, não só com a parte de fora, mas primeiramente eles têm que se preocupar com o coração deles. Porque quando tu tem um coração renovado, um coração transformado, as tuas atitudes refletem do teu coração. E eles estavam querendo fazer o contrário. Eles estavam querendo mostrar as atitudes deles, que eles tinham atitudes boas, mas só que o coração deles estava ganancioso, o coração deles estava podre. Então para Jesus não adiantava de nada, né? Isso não agradava a Deus, era muito pelo contrário. Deus não se agrada disso de forma alguma. E aí tu vê que hoje, né, Roger, isso pode também ser traduzido, né? Talvez a gente querer, sabe, aparecer cristão para as pessoas, que tem, em alguns casos parece até que, né, é moda dizer que é cristão, né? Então a pessoa vive um cristianismo nas redes sociais, mas que nem tu falou até antes, em casa não trata bem a esposa, o marido, né, os filhos, né? Ou até na igreja, né, vive lá um cristianismo muito bonito. Vai lá no louvor, faz um espetáculo e tal, bonito e tal, né? Até líderes, né? Que, vamos dizer assim, falam o que as pessoas querem ouvir. Então, né? Tipo, isso vai estar bonito por fora, que a gente falou, mas dentro tá podre. E isso uma hora, né? Uma hora as pessoas vão perceber, né? Vão sentir o gosto amargo
o gosto da cobiça ali, né? Mas leia o próximo aí, Roger. Versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Esse aí parece muito com o anterior, né, Roger? Mas ele fala, né, sobre essa questão do sepulcro caiado. E olha só que interessante isso, né? Porque o caiado, né, é o cal, né? Então pensa, né, o sepulcro, o que tem dentro do sepulcro? Tem gente morta, né? Tem ossos, né? Tem podridão, né? Tem coisas. Aí tu vai lá pra dar uma aparência bonita e até a questão, né, pros judeus, né? Tinha a questão de pureza cerimonial, evitar uma impureza, né? Vai lá por fora e passa o cal lá, né? Passa lá, pinta ele, deixa bonitinho, deixa lavadinho por fora. Mas lá dentro continua podre, né? Continua toda aquela podridão, os ossos e tudo mais, né? Tanto lembra da passagem, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro. O pessoal lá fala assim, diz, não vamos abrir porque já fazem, né, mais de 3 dias, né? Tá cheirando mal. Se a gente abrir vai vir um fedor ali de morte, né? O fedor de carne apodrecendo e tudo mais, né? Então, é esse tipo de ilustração que Jesus está dizendo, ó. Vocês são bonitos, né? Tudo limpinho por fora, mas dentro de vocês tem morte, tem impureza. Vocês acham que por fora vocês demonstram uma pureza espiritual, né? Com a sua religiosidade. Mas vocês são hipócritas, porque dentro vocês estão totalmente impuros. Essa pureza espiritual, aparente pureza espiritual que vocês têm mostrando por fora, ela na verdade, dentro ela é morte, né? É impureza. Então é isso que Jesus ele usa essa imagem forte, né? Principalmente o pessoal lá em Jerusalém, né? Que, vamos dizer assim, eles estavam meio que acostumados com essa realidade, assim, né? Era algo que as pessoas faziam isso, né? E eu digo assim, não era errado fazer isso no sepulcro. Mas Jesus ele tá usando a ilustração do sepulcro caiado Pra mostrar o coração das mostrar o coração dos fariseus, né? Então, deu um tabefe na cara deles aí também com essa. Isso, Duda, entra lá naquela questão que eu falei antes no início, que por Deus nos criar a imagem e semelhança dele, então todo mundo tem o costume a tendência a ser religioso, né? Todo mundo pode fazer uma oração por alguém, todo mundo pode servir na igreja, todo mundo pode fazer parte de algum ministério, mas se o teu coração ele não tiver voltado para Deus, tu vê como que Jesus ele vai, né? Ele vai no cerne, vai lá dentro, porque não tem uma passagem na Bíblia que diz de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Tudo isso está no teu coração, por isso que a Bíblia fala tanto, né, de que é lá no teu coração que tá tudo que vai te mover, né? Não no órgão, coração, mas lá no coração, aquilo que te move, aquilo que tu é de fato. Por isso que a gente precisa quebrantar e ter, né, como o Salmo diz, um coração quebrantado, Deus ele não vai rejeitar. E eu vou ler agora o último, Roger, o mais longo, né? Que diz assim, versículo 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Ó, até lembra o sepulcro caiado ali quase, né? E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles o derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobreviverá a essa geração. E essa parte foi dura, né, Duda? E aí o que acontece, né? Pra gente entender aí, entra um pouco da história, né, do povo de Jerusalém ali, né? O povo judeu, por assim dizer. Jesus ele tá falando que eles, moral da história, o resumo. Não, se fosse no nosso tempo, nós não iríamos fazer aquilo contra os profetas e tudo mais. Porque o que acontecia? Deus mandava os profetas para falar pro povo que o povo estava tendo uma conduta errada, e aí, ao invés do povo
ouvir as palavras dos profetas e aceitar a palavra dos profetas, o que eles faziam? Matavam, apedrejavam, perseguiam, expulsavam, né? Como aquele, não sei, me esqueci o nome do rei. Eu acho que foi me esqueci o nome do profeta, mas o profeta foi falar pro rei. O rei expulsou o profeta da presença de Jerusalém dele lá. E então assim, e o que acontece? Eles estão falando, não, a gente não ia fazer isso. Mas só que eles estão de frente pro Jesus que era apontado desde lá de Gênesis 3, lá, toda a lei apontava para Cristo, né, que vir o Senhor, o Messias, o descendente da mulher e tudo mais, para salvar, tirar da escravidão e tudo mais, né, que era se referir ao pecado e tudo. E eles, alguns dias pra frente disso daí, vão acabar crucificando Jesus, vão acabar matando Jesus. Por não aceitarem, por terem o coração endurecido, porque Jesus, ele não ia contra a lei de Deus, Jesus ia contra a hipocrisia deles, Jesus mostrava o pior lado deles, Jesus ensinava as coisas certas e eles viam as coisas acontecer, e mesmo assim eles tentavam negar de tudo quanto era maneira e formas, né? E depois, não só isso, depois a primeira perseguição que a igreja vai receber não é dos romanos, não é dos ateus, é do povo judeu, é do próprio povo ali de Deus que tinha ali desses mesmos fariseus e mestres da lei. Então eles só dizem isso, mas no coração deles eles são que nem os pais deles, que eles falaram que não iam fazer igual. E tu vê, né, Roger, isso pode ser trazido pra nós hoje até como uma idolatria do eu, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente também pode pensar assim, né? Se eu estivesse na época de Jesus, eu não teria crucificado Jesus, e eu não estaria com aquele povo lá que disse pra soltar Barrabás. Talvez a gente teria dito sim. Talvez a gente nem teria reconhecido Jesus como Messias. Porque hoje, Jesus, ele tá conosco e diariamente a gente rejeita ele, né? A gente crucifica ele, vamos dizer assim, né? Porque a gente nega ele pra fazer as nossas vontades, ao invés de negar a nós mesmos e fazer a vontade de Cristo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Quando a gente também conduz, né, as pessoas. E aí começa também, né, aquelas coisas que aparecem muito, de a gente ficar venerando pessoas dentro da igreja também, né? A gente começa a desviar o foco da adoração a Deus e a gente começa a olhar para os pilares da igreja, sabe? Sabe que são pessoas, são os pilares, assim, da comunidade, né? E aí eu fico quase que endeusando essas pessoas, né? Como se, nossa, são quase Jesus na Terra, né? Então, até inclusive tem algumas pessoas aí, mundialmente conhecidas aí, que são consideradas, né, quase Deus na Terra, né? Também não são, né? Então temos que tomar esse cuidado aí, né? Porque tu vê, né, que nem tu falou, né, Roger? Eles ficavam, né, olhando pros profetas antigos, né, só que rejeitavam outros, né? O próprio Jesus estava sendo rejeitado. Então, né, temos que tomar um cuidado, porque às vezes algumas pessoas vão nos falar da palavra, mas a palavra será negada em prol daquilo que, sei lá, o profeta da atualidade falou que é mais importante, né? E aí Deus é deixado de lado, né? Então temos que tomar cuidado. Roger, a gente viu aí todos os ais, né? E eu te pergunto, né? Jesus, ele foi aí, fez todo esse alvoroço aí, né? Falou o que o pessoal lá não queria ouvir. Tinha alguma profecia sobre isso? Talvez tinha alguma coisa na Bíblia que dizia que Jesus ele iria fazer isso, que tinha que fazer, algo assim? Ou, vamos dizer assim, foi quase uma, né? Aconteceu ali, mas não tinha sido dito que ia falar, algo assim, né, e tal. Então, Duda, no Antigo Testamento a gente não tem nenhuma profecia diretamente falando dessa ocasião em específica, né? Mas no Antigo Testamento a gente encontra os profetas falando, né, que iam criticando os falsos líderes do povo judeu e tudo mais, né? E um texto também que tem lá é Malaquias 3, do 1 ao 3, que diz o seguinte, né? Quando ele está confrontando os líderes corruptos, que diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá no seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata.
purificará os levitas e refinará como ouro e prata. Assim trarão o Senhor ofertas com justiça. Roger, esse texto inclusive me lembra do episódio, né, que a gente falou lá do... que Jesus expulsa, né, o pessoal no templo. Inclusive, link no post, se eu não tinha falado ainda, né? Mas a gente percebe, né, que realmente, como tu falou, né, não tem uma profecia direta, né? Mas a gente vê essas nuances, né, de que Jesus, ele ia purificar e tal, né, ele ia entrar. Até mesmo essa questão, digamos assim, de ele falar sobre as coisas que estavam acontecendo, a gente também vê profetas falando sobre isso, né? Também, mais uma vez, não é uma profecia dizendo, Jesus iria lá e ia falar. Mas a gente vê, por exemplo, Jeremias 7, a gente tem vários alertas de Jeremias ali falando sobre o próprio povo lá, né? Na época, falando coisas inclusive parecidas do que Jesus falou ali para os fariseus. Que interessante, né? Então, um julgamento ali no templo que Jeremias está fazendo ali, a gente encontra algumas nuances ali do que Jesus está falando, do que Jesus está fazendo, né? Mas que nem tu disse, realmente não tem nada. Exceto também uma coisa parecida ali com os ais que os profetas também faziam, né? Também. Então, acho que não tem nada assim diretamente, Jesus, ou Jesus não específico, né? Mas virá aquele que pronunciará e falará sobre a justiça de Deus no templo do Senhor, alguma coisa assim, né? Pelo menos eu não achei algo específico sobre isso. Eu também não achei, Duda, mas também tem, por exemplo, Isaías 29, o versículo 13 diz assim, que é bem o que se passa aí nessa passagem ali, ele encaixa perfeitamente nesse tema que a gente está dizendo. Diz assim, o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Então, esse versículo aqui do profeta Isaías 29, 13, é justamente tudo isso que a gente está falando. Eles louvavam este povo, quem é o povo judeu, né? Os escribas, os fariseus ali. Eles adoravam de boca, mas o coração estava longe de Deus. E assim, Roger, a gente meio que a gente foi comentando ali nos AIS, né? Aplicações de cada um, né? A gente meio que falou ali como que a gente poderia trazer esse AI pra nós, como se Jesus estivesse falando, né, pra nós. Claro que pra nós ele não vai falar, porque nós somos cristãos, né? Nós somos fariseus, né? Esses fariseus aí, os piores raças. Olha aí, ó, já estamos virando fariseu aí, ó. Mas, no geral, assim, né? Esse acontecimento, né? Agora não individualmente cada um dos AIS como a gente aplicou, né? Pra gente também, né, tomar cuidado. Mas no geral, como é que tu aplicaria pra nós hoje? Pra que serve, né? O que significaria pra nós hoje? Porque, se Jesus tá falando dos AIS pros fariseus, então o que eu tenho a ver com isso, né, Roger? Como que tu traz uma aplicação o geral, né? E claro, daí depois a gente entra em cada uma, que a gente já falou. Mas no geral, assim. Então, Duda, assim como todas, o que eu creio, né, que a palavra de Deus ela é perfeita e é inerrante, todas as partes da Bíblia, o Espírito Santo conduziu as pessoas para que pudesse ser usada para nós hoje, né? E a palavra de Deus ela é viva. E o que acontece? Hoje, como tu disse, por mais que seja para os fariseus, nós não somos como os fariseus porque nós somos cristãos, né? A gente crê em Jesus Cristo, a gente procura viver a vida por Ele. Mas eu creio que se nós nos analisarmos, porventura a gente pode em algum caso, em alguma situação, a gente tá com o nosso coração em algum desses aí pode servir para nós, né? E então o que eu posso trazer para nós? Hoje a gente pode, através disso, através desse texto, dessa passagem tão dura, fazer uma autoanálise, uma análise do nosso coração, perceber se a gente muitas vezes não está sendo religioso, se a gente não está seguindo coisas que não estão na palavra, se a gente está mais preocupado na igreja com coisas que são secundárias, se a gente está mais preocupado se as luzes estão ligadas ou desligadas com a mensagem que está sendo pregada lá na frente, se a gente só consegue louvar quando tem determinada pessoa, se a gente só consegue prestar atenção no estudo, na pregação, se é determinada pessoa que está pregando, entendeu? Porque tudo isso se torna entra na questão da religiosidade. E a religiosidade, como a gente viu, ela não aproxima ninguém de Jesus, ela muito pelo contrário, ela afasta as pessoas de Deus, né? Então, todos nós cabe fazer uma avaliação sincera do que, não das nossas atitudes, mas do nosso coração, porque é lá no coração onde tudo é a vertente para todas as coisas que a gente vive, né? A gente tem o costume muitas vezes de querer
mudar a atitude. Só que a atitude tu consegue mudar por um tempo determinado, 1 mês, 2 meses, mas conforme vai aumentando o calor da situação, tu vai acabar cometendo o erro de novo. Não que a gente nunca vai errar, mas se a gente procura e a gente pede, né, para Deus transformar o nosso coração, é que nem os dons do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo lá, que tudo aquilo acontece o quê? Porque a raiz está na palavra de Deus. Então a gente precisa fazer uma avaliação muito criteriosa do nosso coração para ver se a gente não está sendo religioso, a gente não está colocando coisas extra da palavra para ser salvo, para seguir a Deus. Por mais que a gente tenha que buscar santidade, mas a gente tem que buscar santidade através da graça, não pelo nosso próprio esforço. E principalmente, né, porque se a gente fizer isso, a gente pode estar ensinando outras pessoas da maneira errada. E aí a gente vai ser que nem os fariseus, a gente vai ensinar, fazer o discipulado da maneira errada. Então, é para isso que serve, pra gente se avaliar e avaliar o nosso coração. E até, né, Roger, como a gente viu ali, né, que nem tu falou, né, pra gente se avaliar, né, a gente tem que lembrar quando a gente se depara com situações que, vamos dizer assim, Jesus está falando com um personagem específico, ou é uma parábola. Como tu disse, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, a gente sempre pode analisar, mesmo que seja algo ruim, e cuidar para que a gente não caia no mesmo erro, né? Então a gente vai ter lá no Antigo Testamento muitas histórias de tanto pessoas que foram fiéis a Deus, quanto pessoas que foram infiéis a Deus. E as histórias das pessoas que foram infiéis a Deus, elas também vão servir para nós, né? Não para que a gente seja infiel, mas para que a gente não seja infiel. E aí eu lembro do texto de 1 Coríntios 10, 11, que, obviamente, Paulo não está falando, né, desses fariseus aí específicos, ele está falando de outras pessoas. Mas isso também serve, assim como a gente está falando, né, sobre que a palavra de Deus serve para nós, né, serve também no sentido que o versículo diz assim, ó, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, claro, teria que ver todo o contexto ali e tudo mais, né, que Paulo está falando ali, não vem ao caso agora, mas tem coisas que acontecem e nos tornam conhecidas para advertência, né? E esse é um exemplo, né? Isso que aconteceu com Jesus nos serve também de advertência, para que a gente não caia nos mesmos erros dos fariseus, e não só esses ais, né? Porque aqui Jesus ele está, né, tipo, tirando as máscaras, né, dos fariseus, mas não foi a única situação. Teve outras situações, outros acontecimentos que Jesus também tirou as máscaras de hipocrisia dos fariseus, né? E eles ficaram bravos. Também serve pra gente não vestir essas mesmas máscaras, né? Outras situações também em que Jesus ele alerta, que ele adverte pessoas específicas, também serve para nós não cairmos nos mesmos erros, né? Então eu vejo, né, essa importância, né, das advertências que nós temos na Bíblia, exemplos, né, de pessoas, exemplos de fé e exemplos, né, de pessoas que, sei lá, pisaram na bola, né? Que nem, sei lá, a família do cara lá que quando entraram em Jericó, o cara resolveu pegar despojos e por causa dele morreu um monte de gente na segunda batalha, né? Não vamos ser que nem eles, vamos ser fiéis a Deus, né? Acho que a gente consegue aprender também com os erros dos outros, né? Tem o velho ditado, né, Roger? O sábio é o que aprende com erros dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros e o burro não aprende nunca, né? Então que possamos ser sábios, né? Ou pelo menos inteligentes, né? Muito bem, Roger. Ótimo papo tivemos por aí. Um longo papo, né? Bastante ai, né? Ai. Não quero ouvir um ai. Jesus continua, né? Olha, tem esse ai. Muito bom. Mas vamos então às nossas considerações finais, Roger. Nos diga aí o que você finalmente considera. Depois, se quiser compartilhar, fica à vontade aí onde o pessoal pode te encontrar. Então, Duda, com tudo isso que a gente conversou aí, muita coisa boa, né? E por incrível que pareça, teria muito mais coisa pra gente falar, né? Só que como o tempo é limitado, assim, e a gente tem que procurar resumir o máximo. Talvez o resumo, né, que mais faça sentido é pra a gente olhar o exemplo dos fariseus e não fazer. É olhar o exemplo dos fariseus e procurar analisar o nosso coração para buscar, né, por ter um coração transformado em um coração que busque agradar a Deus. E as pessoas que quiserem me encontrar, quiserem me seguir, meu Instagram é Roger Eduardo e o Facebook também, Roger Eduardo dos Santos. E são essas as redes sociais que eu tenho, não tenho muitas outras redes sociais, nenhuma no caso. Mas, além dessas. Além dessas. Mas pode me encontrar aí. Muito obrigado, Duda, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando
contigo e que vocês possam também ter gostado da nossa conversa e que possa ter sido muito edificante e que a gente possa honrar a Deus com tudo isso. Amém. Muito obrigado, Roger. Inclusive, link no post para conferir aí os links do Roger. E eu também, né? Eu considero, né, finalmente, que como a gente falou ali na aplicação, né? Esses ais aí, eles servem como advertência para nós, né? Será que nós estamos caindo, né, no mesmo caminho aí dos fariseus? Será que nós somos guias e cegos? Será que nós somos sepulcros caiados? Somos hipócritas? Né? Será que a gente está valorizando coisas, as minúcias e deixando a misericórdia, a justiça, né, a fidelidade a Deus de lado? Então, nos serve para reflexão, né? Principalmente para quem lidera, né? Também quem está à frente, né? Ou quem tem posições de destaque, né? Ministério de louvor, pregação, pessoas que aparecem, né? Acho que é muito importante também para ver se a gente não tá vivendo de performance e o nosso cristianismo é um cristianismo vazio, um cristianismo falso, um cristianismo morto, né? Que daqui a pouco tá ali cheio de orgulho e ganância, né? Que nem o copo ali dos fariseus, né? Então serve pra gente refletir também, né? E daqui a pouco se a gente pensar, eu não sou como esses fariseus, então é nesse momento que a gente tá sendo que nem os fariseus, né? Porque quem acha que tá firme, cuidado pra não cair, né? Já diz o ditado bíblico. Então, muito obrigado pra você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!